Tá me incomodando demais a apatia do brasileiro com esse caso de 90 bilhões. Engenheiro Léo e Renan Santos comentam o escândalo surreal do INSS. 90 bilhões de reais roubados dos aposentados e quase ninguém fala nada. O Brasil é um gigantesco esquema de pirâmide para levar vantagem sobre pessoas mais simples. Marcola, então, ele tem um representante no ministério do Lula, seria isso? Olha, eu diria que... Tô perguntando, tá? É uma boa pergunta. Eu estou perguntando, não tô? Eu vou responder assim. Eu diria que o Marcola e o Marcinho VP, ele tem diálogos cabulosos através de representantes institucionais em ONGs com figuras importantes do alto escalão do governo do PT. Peraí, então é esse o país que a gente quer? É nisso, né? Eu achei curioso, a gente tava falando ontem do caso do INSS, a gente pode comentar sobre isso? O que você quiser, você tá em casa. Posso fazer um desabafo? Manda. Sobre o INSS? Eu mandei ontem, eu vou até, eu citei alguns países, né? E eu acho que, de certa forma, eu acabei sendo feliz, porque eram países bem diferentes, né? Então a gente tem e tá me incomodando demais a apatia do brasileiro com esse caso de 90 bilhões. Sim. Isso tá me incomodando, porque ninguém tá se importando com isso. Sim. E se você pegar, né, países, por exemplo, muito diferentes, tá? Como a Islândia, como a Jamaica, né, Macedônia do Norte, Malta, por exemplo, são países completamente diferentes, concorda? O que esses países têm em comum? Eu posso fazer uma lista de praticamente 80 países, tão diversos quanto esses, e eles vão ter todos a mesma coisa em comum. Se você pegar só o que foi desviado, só numa instituição, que o Brasil tem dezenas delas, só em uma, que é o INSS, que foi desviado só em 2023, no único ano, só no governo do PT, isso é maior do que o PIB de cada um desses países, tá? 80 países. Então você vai pegar todas as pessoas do país, todos os cidadãos, todas as empresas, todos os serviços, somar tudo que essas pessoas e empresas produzem, é menos do que foi roubado só em um ano no governo do PT, no INSS, tá? E os caras roubaram majoritariamente do pessoal mais pobre, mais carente, porque sabia que esse pessoal não ia ter como se defender, que é o pessoal que na próxima eleição vai votar no PT pra salvar a democracia. Cara, eu falei isso outro dia numa live. O Brasil é um gigantesco esquema de pirâmide para levar vantagem sobre pessoas mais simples em termos de raciocínio e escolaridade. Quase tudo que a gente vai ver aqui no Brasil, praticamente tudo, é isso. Porque, pensa o seguinte, esse escândalo de INSS, para funcionar, ele precisa de empresas financeiras. Ou seja, e algumas delas, teve gente ligada ao BMG, são empresas bem estabelecidas no Brasil. Sim. Ou seja, existem estruturas profissionais construídas com milhares de funcionários ao redor do Brasil para levar vantagem e enganar esses aposentados. A novidade foi que agora eles arrumaram, vamos dizer, agentes do Estado que facilitam o golpe pra valer. Porque o próprio INSS faz parte. Sim, o INSS, lógico. Ele faz parte disso, ele não é vítima. Não, você, com certeza, assim... A vítima é o aposentado, o INSS não é vítima. Sim. Porque agora a narrativa da esquerda, do PSOL, inclusive, que protocolou um pedido de fundo pra isso, é o seguinte, gente, nós precisamos ressarcir o INSS como se o INSS fosse a vítima. O INSS não é a vítima. Ele faz parte. O Dataprev, você viu do pessoal do Dataprev. O Dataprev, tem gente dentro do Dataprev que roubou os dados daquelas pessoas e deve ter passado pros agentes lá das associações, sindicatos, das financeiras pra fazer o esquema. É óbvio. Não, isso aí não tem nem como discutir, porque é o seguinte, quando você faz um pedido de aposentadoria, então sai a aceitação no sistema, né? Então você tem o Dataprev, o sistema, sai a aceitação. Aí você vai receber um tempo, vai levar um tempo pra você receber um aviso. Você vai receber o aviso, depois de um mês, por exemplo, e você vai levar um mês pra receber o seu primeiro pagamento. Isso leva um tempo. Assim que sai no sistema, que você se aposentou, saiu no sistema, você não está sabendo, no mesmo dia você recebe ligação de banco te oferecendo crédito. Clássico. Então é óbvio que a lei de proteção de dados no Brasil não serve para nada para o governo, serve para mim. Eu como empresa, eu tenho que obedecer a lei. Sim. Agora o governo não está obedecendo. Isso, peraí, eu não entendo de lógica e eu trabalho com isso, né? Peraí. Sai no sistema, colocou no sistema, ninguém tá sabendo, porque isso é automático, as pessoas colocam a informação, o sistema aprova. Ninguém está sabendo, você não tá sabendo que você tá aposentado.
E o gerente tá te ligando com seus dados, te oferecendo crédito pra ser descontado na sua folha como? Como ele chegou E é na hora, é na hora, instantâneo. é na hora. É. Então, não precisa falar assim como uma teoria da conspiração, não, porque isso aí é sabido. Não, gente, isso... Pergunta pra qualquer cara que se aposentou Sim. agora. Sim. Se ele não tá recebendo ligação. O Brasil eu tô muito nessa tese aquilo que a gente tava conversando lá da Gaussiana. Sim, sim. Dado que nós temos uma desigualdade muito grande na dispersão do conhecimento, muitas pessoas, poucas pessoas podem levar vantagens muito grandes sobre muitas pessoas. Sim. Então, eu vou dar um exemplo até dos bancos, que eu tenho minha eterna implicância. Muita gente ia no banco e aí o gerente falou assim, não, eu vou te liberar um cheque especial bem grande. Ó, armadilha, pegar um cheque especial é uma cagada. Mas às vezes é um trabalhador, não tá entendendo, pô, o cara me deu um crédito ali, tá? Inclusive, pra você fazer isso, lembra do PIC que tinha o Itaú? E aqueles negócio de capitalização. Claro. O gerente do banco ganhava dinheiro enfiando esses produtinhos financeiros que descontavam todo mês na conta do cara. E aí a galera às vezes acha que o banco tá vivendo num empréstimo. Sim, o cheque especial, que é um negócio extorsivo. Só que o cara ia enfiando coisinhas na pessoa e essas microtarifinhas, esses microprodutos geravam boa parte do faturamento deles, que era um faturamento sem risco, sem nada. A gente soma isso, pega... Bolsa Família, esses auxílios pra mãe solteira que os caras ficam trabalhando, pega boa parte daquilo que a gente chama de seitas neopentecostais, que não são cristianismo, Sim. que vive de enganar pobre, prometendo curas. O lance do pastor Mirim que a gente tava vendo aí. É profeta e missionário. Profeta e missionário. Quando a gente olha, tem algo muito disfuncional na sociedade brasileira que faz com que a gente não consiga ser uma sociedade de confiança.